E aí galera, tá começando mais um podcast peneirado. Eu sou o Giba. E eu sou a Ari. E hoje a gente tem um assunto relevante E importante. 5 características de um líder saudável. A gente quer te convidar para te pegar uma caneta, pegar um bloco de notas. Anota. E anota, porque vai ser muito relevante para ti. Não importa se você de repente não é... mas eu não sou líder na igreja, eu não sou... Mas você é líder dentro de uma empresa, você é líder no meio corporativo. Então... Provavelmente você está rodeado de pessoas, se relacionando. Então essas super dicas... relevante. E nós queremos começar... pela primeira dica, primeira característica de um líder saudável, porque muitas vezes, muitas pessoas estão dizendo, eu sou líder, mas será que é um líder saudável? A importância de conduzir pessoas, conduzir um processo sendo saudável, ou seja, cuidando das pessoas, não adoecendo as pessoas de repente por uma questão de não saber lidar com a posição que tem. Então... E não só isso, né, Giba? Saber lidar consigo mesmo, né? Saudável nas relações e saudável para você mesmo. Então vamos lá, então? Vamos lá, a gente tá falando demais. Primeira característica de um líder saudável. Não viva para suprir as expectativas dos outros. Que é fácil a gente analisar. Tá todo mundo dando uma opinião hoje em dia. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer falar alguma coisa. E todo mundo quer dizer como que você deve ser. Também, né? Então, às vezes, em certa posição que a gente ocupa, né, Giba, a gente termina, às vezes, ficando muito preocupado em agradar todas as pessoas e, às vezes, por último, procurar agradar a Deus. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa revisitar o nosso coração para agradar a Deus acima de todas as coisas. Sim. E também não basear né, a nossa vida ou a nossa liderança, se ela é boa ou ruim, naquela perspectiva de que eu supri as expectativas de todo mundo. Mas, de uma certa forma, é importante a gente analisar o que as pessoas estão falando. É o equilíbrio. Porque as pessoas, elas têm o quê? Muitas vezes elas estão falando algo para nos ajudar, aquela velha crítica construtiva para nos ajudar a crescer. Obviamente tem uma forma adequada de falar e um momento adequado, mas é importante nós não fecharmos os nossos ouvidos e dizer, não, eu não vou prestar atenção em nada, eu não vou prestar atenção na opinião de ninguém, a minha opinião que importa. Só que a gente deve também lembrar de que o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele falou, Sim. Cara, me sigam, porque eu sou um imitador de Cristo. Então me imitem, porque eu imito a Cristo, eu sigo a Cristo. Ou seja, ele estava chamando, dizendo, olha, pode me olhar de que aquilo que eu estou fazendo realmente condiz com a palavra de Deus. Amém. E é isso interessante a gente pensar. Então, não viva para suprir as expectativas de todo mundo, mas também saiba ouvir as pessoas que estão próximas a você. Então, é um ponto que a gente precisa pensar. Mas vamos lá para a segunda característica. Vamos lá. De um líder saudável. Característica de um líder saudável. Aprenda a dizer não e se posicionar. Mas hoje em dia, diante de tantas coisas que a gente tem, é difícil o dizer não. Afinal, quando eu digo sim, eu quero ser importante. Quando eu digo sim, eu quero realmente atenção. Mas quando eu digo não, muitas vezes um não representa não só não para aquilo, mas vai, de repente, fechando algumas portas. Então, como achar, tu falou agora há pouco, o equilíbrio. Como a gente acha esse equilíbrio? Isso é importante, o líder ele saber distinguir o que eu digo não, o que eu digo sim, o que é bom para mim, o que é bom para o grupo, o que é bom para o processo, o que é bom para o produto, o que enfim, dentro de uma corporação ou dentro da igreja, o que é bom, não só para mim, mas para o corpo, para as pessoas. Eu acho que é interessante nesse ponto de a gente sempre pensar, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, é pensar no outro, mas também pensar em ti, pensar no que é bom para todos. E é interessante que muitas vezes o líder ele tem dificuldade de dizer não. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque é para suprir uma própria vontade nossa, do nosso próprio ego. Então é uma coisa interessante a gente entender que às vezes a gente está acelerado, desenfreado, não porque os outros às vezes somente estão botando pressão. É porque a gente está pegando muita coisa, né? E não está sabendo equilibrar e priorizar. O muito sim traz até o adoecimento, né? Isso acontecendo comigo, acontecendo com o outro. Ou seja, a gente acaba ficando mais ansioso, a questão da própria depressão, porque a gente... A síndrome de burnout. Exatamente, o excesso de trabalho, o excesso de coisas. E muitas vezes a gente tem que aprender também a dizer não. De repente dizer não, não para a família, não, dizer não para muitas coisas que nos tiram do tempo da família. Exatamente. E assim vice-versa, a gente
ter um equilíbrio em todas as áreas. Exatamente. Acho que é importante. É um ponto muito importante. Então, terceira dica que a gente pode dar, né? Característica. Não, a segunda característica sobre o não, é importante ter coragem para dizer não. Claro. Porque não adianta, eu pensei em dizer não, mas eu não falo. Porque o que acontece? Muitas vezes o não vai frustrar o outro. Frustra. Vai desagradar o outro. Saber lidar com a frustração. Ou seja, o não, muitas vezes, ou ele aproxima ou ele distancia. Então, eu tenho que saber lidar com o distanciamento, eu tenho que saber lidar com a aproximação. Eu tenho que saber lidar de que o não pode fazer a pessoa fechar a cara e aí o problema não está em mim, o problema está nela que não soube compreender. E não só isso, às vezes a pessoa ela está extremamente cansada pela falta de dizer não. Ela toma conta de tudo e não delega para ninguém também. Ótimo. Vamos para a terceira característica. Terceira característica. Gente, vamos lá. A terceira característica tem empatia, se coloque no lugar do outro. Eu não consigo entender uma liderança que não tenha empatia, porque se a liderança não consegue ter uma empatia, geralmente é onde é uma liderança autoritária. Não com autoridade. Exatamente. Existe a diferença de autoridade e autoritária. Isso. Né? E empatia é se colocar no lugar do outro. Ou seja, quando eu sou líder, eu não estou pensando no meu benefício. O liderar é pensar no benefício do outro, é pensar no outro também e é pensar, volto a dizer, pensar muito no corpo. Então, eu mesmo, nas funções que a gente tem, quando eu tomo uma decisão, não é baseado em uma pessoa, é baseado em mim, é pensando no corpo. O que é melhor para a igreja? O que é melhor para esse ministério? O que é melhor para esse grupo de pessoas num todo? Pensando no outro. Mas a empatia de como o outro está sentindo. Como tu tá sentindo, Ari? Ouvir também. Como eu quero te ouvir, porque muito se fala sobre empatia, pouco se vive a empatia. E uma falta de empatia numa liderança gera desconexão das pessoas. Se, pelo contrário, né, muitas vezes a gente quer conectar as pessoas a nós, mas se a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ouvir a outra pessoa, isso vai gerando dentro do ministério, dentro do grupo, uma desconexão. Isso aí. Né, com aquela pessoa que representa a liderança sobre ela. Ou seja, eu estou num patamar muito além. O líder tem mania de achar que está muito acima dos outros, ou está acima dos outros. No reino de Deus não tem o maior, não tem o menor, todos somos iguais, né? Eu estou querendo saber se tu vai tomar chimarrão, ou tu vai ficar olhando pro chimarrão. Já tomou chimarrão? Tomei, tava tomando o chimarrão. Mas é interessante uma coisa, só pra gente finalizar esse terceiro ponto sobre a empatia, de que eu vou dar um exemplo clássico que acontece. Às vezes o líder tá atendendo alguém, uma pessoa vem falar para ele, nossa, né, vou usar um termo aqui, pastor, tô sofrendo com uma dor no meu pé. Aí o pastor, ao invés, nossa, que dificuldade, mas tu já foi no médico, se colocar, entender o que levou a isso. Às vezes assume um lugar assim, nossa, eu te entendo também, tô com uma dor de cabeça. Tu não dá liberdade pra pessoa se expressar e nem ouvir aquele momento aquela pessoa, né? E tu coloca sempre, menospreza o sofrimento do outro, colocando o teu exemplo, o teu sofrimento. Não, mas como é que eu pior. Já sofri isso, é que eu já passei por algo pior ainda. Não, a dor do outro é a dor do outro, a minha dor é minha dor. Isso. Não existe um nivelamento dizendo, tu sofre mais, eu sofro menos. Ou seja, é se colocar no lugar dizendo, cara, tu também tá sofrendo. Exatamente. Então vamos lá para a quarta Quarta característica, seja ensinável. Gente, não tem como a gente achar que a gente já chegou num patamar que a gente não pode ser ensinado. Eu me lembro a gente ministrando em um determinado lugar, eu chego pro pastor, o pastor bem velhinho, né, bem sábio, e eu digo para ele, olha, eu tenho muito que aprender com o Senhor. Ele diz, não, eu aprendi muito nessa ministração e eu tô ainda no processo, né? Ele me dizendo, tô no processo, tô aprendendo. Eu disse para ele, se o senhor está aprendendo, que dirá nós? Ou seja, aquela mentalidade de ele entender, eu não cheguei ainda. Eu estou no processo dessa caminhada, estou aprendendo, eu estou simplesmente vivendo um dia de cada vez. De cada vez. E ter o coração ensinável é não assumir uma posição de que eu sei de tudo. Isso. Porque quando nós assumimos Leu meia dúzia de livros, já está sendo mestre, né? Então é interessante que quando nós temos o coração ensinável, Giba, nós não nos colocamos num lugar de superioridade e de orgulho, né? Porque às vezes a gente acha que ser humilde tem a ver com condição financeira, não ser humilde tem a ver com coração ensinável. Uau, é isso aí. Se eu tenho um coração ensinável, eu entendo que eu sou humilde o suficiente e reconhecer que eu não cheguei ao
ponto final da minha vida. Até porque se a gente chegar no ponto final, já tá na hora, né? Eu gosto de pensar o seguinte: todos nós temos que aprender um ponto. Todo mundo tem algo para ensinar. Por isso que eu acho que a Bíblia fala muito sobre congregar. Porque quando nós congregamos, quando nós temos comunhão, seja de forma online, seja de forma presencial, mas eu tenho relacionamento, eu vejo que o outro é diferente. E eu tenho algo para aprender com o outro. Independente se é numa plataforma, se é no dia a dia, na parte visual, física do toque, temos algo a aprender e temos algo a ensinar. E vamos então lá para a nossa quinta e última característica de um líder saudável. A quinta e última característica de um líder saudável: abra mão, se necessário, de relações que não te fazem bem. E nossa, como é difícil. Geralmente é interessante a gente analisar os relacionamentos à nossa volta, né? Tô falando relacionamento às vezes de amizade, esses relacionamentos que são muito mais tóxicos do que nos inspiram a chegar mais perto de Jesus. Eu gosto sempre de analisar as relações que eu tenho. Isso tá me aproximando mais de Jesus ou isso tá me afastando de Jesus? Isso é desde o namoro. Isso é no noivado ali, isso é amizades, isso é dentro da faculdade, do trabalho, na igreja, esse tipo de relacionamento, esse tipo de comunhão, isso está me levando a me apaixonar, simplesmente a entender, nossa, que Deus lindo esse através dessa pessoa, através dessa, ou nossa, cara, essa pessoa está falando de Jesus para mim, mas ela vive completamente outra coisa, e eu já começo a ter a visão de um Deus distorcido, porque essa pessoa que está me passando dessa forma. E isso não é bom. Então, ou seja, se afaste de relacionamentos assim. Mas eu vou deixar de amar, mas Deus me disse para eu continuar amando. Não, eu vou amar. Mas querer conviver é uma outra questão. Eu não quero essa pessoa, ela simplesmente fazendo parte da minha vida num ciclo, né, mais perto. O próprio Jesus, ele separou 72, depois separou 12, andou com 3 e um estava do lado dele, ali na última ceia, estava do lado dele lá na cruz, na frente dele. Ou seja, tinha pessoas próximas, mas tinha amigos. Então é interessante isso. A gente avaliar relacionamentos que às vezes são muito mais sufocantes e tóxicos para as nossas vidas do que nos aproximam do Senhor. E outro ponto para a gente pensar, mesmo que sejam pessoas que eu estou falando de Jesus, eu estou influenciando elas ou elas estão me influenciando? Então são 5 características de um líder saudável. Repete para nós, Yara, 5 características de um líder saudável. Vamos lá. Primeira, não viva para suprir as expectativas dos outros. Segunda, aprenda a dizer não e se posicionar. Terceira, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. A quarta, seja ensinável. E a quinta, abra mão, se necessário, de relações que não te fazem bem. Aqui, mas eu me perdi nos dedos aqui. Eu estava na quinta aqui, na quarta aqui. Gostou desse vídeo? Compartilha ele para que outras pessoas, outros líderes pastores sejam abençoados e possam entender o que é ser um líder saudável. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar aí o seu like para que o YouTube também possa entender que esse assunto é relevante. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima, gente.